Então, irmão, voltando às 10 virgens de Mateus 25, né? Nós mostramos na palavra anterior que as 10, as lâmpadas estavam cheias, quer dizer, cheias do Espírito Santo, né? Oravam, jejuavam, elas praticavam a justiça igualmente, né? Eu vou falar agora sobre um problema aqui, né? 5 delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Só uma diferença entre as duas. Uma só. As prudentes tinham vasilhas também cheias de azeite. Única diferença. Saíram ao encontro do noivo, entendeu? Saíram ao encontro do noivo. As 10 eu mostrei na palavra anterior que as que tinham reserva não sabiam, porque elas saíram juntas. Digamos assim, eram da mesma igreja, vamos falar assim, não é? Saíram juntas. E aqui no caso do arrebatamento não tem nada a ver com igreja, no sentido, a igreja é importantíssima, mas eu sou dessa igreja, aquele é daquela, não importa, vai ser arrebatado gente que, assim, de todo mundo, né? Todo tipo de igreja, gente que não estava na igreja, mas vai ser arrebatado, né? Então, não é... Cuidado com isso, né? Então, veja bem, vamos voltar ao tema aqui. Então, que vasilhas são essas? A pergunta é essa. Que vasilhas são essas? Não é interessante isso? Que vasilhas são essas, né? Agora, as virgens loucas, escute, elas não sabiam, não perceberam, só perceberam já mais tarde, quando começou a caminhada ao encontro do noivo, porque todas elas saíram ao encontro do noivo. Todas. E as 5 que não tinham a reserva não perceberam que as outras tinham. Era noite. De alguma forma não perceberam. Porque, do contrário, elas teriam falado, não, vamos nos preparar, porque tem que ter a reserva, né? Ou elas viram, eu creio que inicialmente, ou elas viram ou não viram, vamos, de qualquer maneira, elas saíram correndo. Elas saíram correndo, porque ficaram sabendo que o noivo estava chegando. Só por isso. Elas saíram correndo, as 10. E as 5 que não tinham reserva, elas pensaram assim, digamos, eu estou criando uma imagem. Eu vou assim mesmo, sem a reserva, porque elas estavam cheias do Espírito, eu vou. Muita gente está assim, irmãos, ó, eu vou ser salvo. Perdão, eu vou ser arrebatado. Eu vou ser arrebatado. Se eu pergunto, eu sou pastor de uma igreja, se eu pergunto na minha igreja, quem crê que vai ser arrebatado, todo mundo levanta a mão. Então, as 5 que não estavam preparadas, irmãos, elas criam que seriam arrebatadas. Elas criam que elas acreditavam, melhor dizendo, né? Elas acreditavam que seriam arrebatadas, né? Por isso ela fala, não, eu estou orando, vem na reunião de oração, está tudo bem.
Então, qual é o problema aí? Onde está a questão? A questão é que, verso 5, tardando o noivo demorou. Quando o noivo demorou, elas acabaram dormindo, mas enquanto dormiam, as 5 que tinham reserva de azeite continuou queimando azeite. Olha isso. Continuou queimando o azeite. Elas estavam dormindo, mas a lâmpada não apagou, porque tinha a reserva de azeite durante o tempo que elas esperavam. Apesar que elas dormiram. Mas tinham a reserva. Então, aqui está o segredo. O segredo dessa parábola está aqui. Olha aqui comigo em Apocalipse, capítulo 5. Aqui tem a explicação dessa reserva de azeite. Apocalipse, capítulo 5. Olha aqui. Eu vou ler, por enquanto, somente o versículo 8. Por enquanto. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Preste atenção. Quando você ora por uma pessoa que não tem Jesus, para que ela seja salva. Quando você ora por uma nação, um povo não alcançado, mas principalmente hoje, quando você ora pelos confins da terra, olha aqui, ó, o que os anciãos, tanto o Cordeiro, tendo cada um deles, cada ancião, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, primeiro, nós temos que definir quem são esses anciãos. Eu vou fazer isso na próxima palavra.